Salve família gremista, beleza? Seguinte, gurizada, com relação ao que está acontecendo com a folga que o Renato deu para os jogadores sábado e domingo, né? O Grêmio que se representa segunda-feira na parte da tarde, né? O Grêmio que tem uma partida difícil contra o Sampaio Corrêa fora de casa, né? E vamos precisar de toda o físico, mental, psicológico dos atletas para essa partida. É uma logística bem complicada, bem difícil, mas com relação a isso, o Roger também tinha tempo para treinar. O Roger teve uma semana de 15 dias de descanso, né, para conseguir, sem jogos, que eu digo, né, descanso sem jogos, para conseguir ajustar e organizar a equipe do Grêmio. O que a gente via do Grêmio era um time tenso, um time oscilante, um time que não conseguia ser protagonista, propositivo, um time sem organização, né, um time sem intensidade, sem garra, né, sem a aproximação dos jogadores, sem amplitude de jogada, sem profundidade, sem triangulações. Então, o que a gente consegue entender sobre isso? Que não basta tu ter um treinador se o grupo não tá na mesma sintonia, né? O futebol é 50% treinador e 50% grupo, né? E o Renato tem esse quesito a mais, né? O Renato tem essa qualidade, né? Essa envergadura, né? Tem as suas próprias técnicas relacionadas ao futebol, de gestão de grupo, isso é muito importante, né? Então não adianta tu ter um baita de um treinador, o pica, e ter tanta dificuldade, né, de entendimento por parte dos atletas. Não estou dizendo que os atletas são burros, mas é que a metodologia de ensino é totalmente diferente de treinador para treinador, né? Então tu tem que ser o mais simples e objetivo possível. O futebol é simplicidade e objetividade, né? Tanta complexidade, né, dificulta o processo de aprendizado dos jogadores, né? Então eu acredito que não seja culpa do Renato. O Renato está fazendo Renatice, ou o Renato está sendo Renato, aquele que rebaixou o Grêmio com essas coisas. Não, ele está sendo entendedor. Ele está dando essa pausa para os jogadores refletirem, os jogadores estarem com a família, é muito importante, né? O conchego familiar, pro psicológico, pro físico do atleta, né? Para ele se desprender um pouco. Claro, o jogador tem que treinar, o jogador tem que saber jogar futebol, o jogador tem que se dedicar dentro de campo, mas também precisa da família. Isso é um ponto necessário, um ponto importante que o Renato vê, o Renato enxerga, né? E seguinte, cruzado, o elenco do Grêmio é fraco. É um time ruim, né? Tem que ser sinceros. A gente tá vendo isso ao longo da Série B. E não vai ser uma semana a mais de treinamento que eles vão se tornar os melhores jogadores. Que eles vão ser um Manchester City com intensidade, com velocidade, com jogadas, enfim. Não, né? Então a gente tem que entender, ter esse embasamento também para entender esse lado, né? Então não basta a gente, é uma união, é uma complexidade, então a gente tem que entender isso. Então o Renato não está errado, o Renato sabe trabalhar esse lado psicológico dos atletas, então a gente tem que ter esse embasamento, né, por esse lado emocional. Então isso vai se refletir dentro de campo. Se o Grêmio vai jogar uma boa partida contra o Sampaio Corrêa, CSA, a gente não sabe. A gente não tem a bola de cristal para saber, mas que ele está tentando fazer com que o grupo seja cada vez mais unido, cada vez mais nas mãos deles, isso é fundamental, né? Então a gente também tem que ter esse entendimento. Então é isso, gurizada, a minha análise com relação a isso, né? Deixa o like, um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e ao Grêmio sempre, até o final.